Que ano pra ser nintendista, né, amigos? Quantos grandes lançamentos os nintendistas tiveram em 2023, jogos como Zelda, Metroid Prime Remastered, Pikmin 4, e agora, chegando em setembro, começam os preparativos para os principais e maiores lançamentos do ano, e por parte da Nintendo, a principal carta para Black Friday e Natal, que é o retorno de um Mario 2D com Super Mario Bros. Wonder. Não tem erro, né? Parece que a Nintendo mais uma vez está repetindo o feito dela de 2017, lançando 2 jogos para competirem com si mesmos ali na premiação do Game of the Year no final do ano. Ou será que não? Infelizmente, o fato de um jogo de movimentação bidimensional, ou seja, um Mario 2D, ser o grande jogo de fim de ano da Nintendo tem causado um certo desdém por parte de alguns jogadores que se questionam se realmente dá para considerar um jogo 2D como um, entre aspas, jogo grande de verdade. É, meus amigos. Imagina Super Mario Bros. Wonder competindo como o melhor jogo no The Game Awards. Se essa frase te deu arrepios, empolgação, ou te fez ficar com vontade de rir de mim por sequer considerar isso, fica até o final do vídeo. Como o conceito de um grande jogo é algo completamente relativo, bom, é hora da gente usar o nosso quadro de sexta-feira aqui, o nosso hashtag Nintendo a sério, para poder discutir esse assunto. Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e hoje vamos falar sobre Super Mario Bros. Wonder. Mas não só dele, vamos falar de jogos 2D ou de 2,5D, já que existe uma diferença que eu também quero comentar e citar outros exemplos, além de trazer uma discussão interessante para a comunidade. Se você gosta de vídeos de opinião, mas pro lado de debates, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque tem conteúdo para você nesse estilo toda sexta-feira aqui no canal. Você pode dar uma olhada nos outros vídeos desse tipo aqui também na playlist da descrição, e com o sininho você é sempre notificado para não perder esses vídeos. Agora, se você já está inscrito e já é de casa, não esquece de deixar o like para dar aquela força, e vamos falar do maior problema de Super Mario Bros. Wonder na discussão da internet, jogos 2D em geral e, claro, dar um tapa em algumas polêmicas. Mas antes da gente começar, deixa eu apresentar alguém pra vocês. Esse aí é o Pereira, cara, e ele está patrocinando o vídeo de hoje. Ele é um cara muito gente boa e ele tem uma loja em São Paulo. A loja é grande, dá pra chegar lá, jogar videogame de graça, trocar uma ideia com eles, fica na Avenida Ipiranga 877. É a loja Pereira Retro Games e eu fui lá conhecer os caras, ver os itens raros que eles têm por lá e poder recomendar pra vocês. Eles têm desde produtos de colecionador, como edições especiais de Zelda, videogames antigos, fitas originais de Nintendo 64, como também jogos mais atuais de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e tudo mais que precisar. Eu tô feliz de apresentar pra vocês porque eles são muito gente boa, eles compram, eles vendem também e eles trocam os seus videogames. E olha, galera, eles fazem lives todas as terças e quintas no link que eu vou deixar aqui na descrição, com produtos a preços mais baixos, e vocês podem entrar em contato com eles também via WhatsApp, via Instagram, lá na página do Facebook deles. Eu vou deixar todos os links pra vocês aqui. Então, manutenção dos seus consoles antigos e novos, retro games e games atuais, fala com o Pereira, links aqui na descrição. Vamos lá, galera, tô falando diretamente com você que diz que Super Mario não é um grande jogo. Tenha santa paciência de me explicar se Mario não é um grande jogo, o que é? Muito se discute o conceito de, entre aspas, jogo grande ou, entre aspas, grande lançamento. Podemos atribuir muitos significados para esse jogo grande. Alguns deles são, de repente um grande jogo em orçamento, ou seja, um jogo AAA, ou então um grande jogo em força comercial, ou seja, um jogo que vai vender muito, um blockbuster. Pode significar também um jogo muito duradouro, ou seja, um jogo que é grande de tamanho mesmo, de horas de game. Ou será que grande jogo tem a ver com a importância e influência global que esse jogo tem? Um jogo que marcou a indústria de games? E mesmo se não tiver a ver com a indústria em si, será que eu não posso considerar aquele jogo indiezinho que ninguém conhece, mas que eu amei, um grande jogo pra mim? Ou será que quando se fala em grande jogo, na verdade é uma mistura de tudo isso? Muitas perguntas que geram muitas brigas na internet, então vamos trazer um pouco de informação aqui pra mesa. Mesmo algo que era pra ser mais objetivo, como um termo que é bastante utilizado como um jogo AAA, né, os famosos AAA, não é tão fácil assim de definir, né? Tipo, ok, Starfield é facilmente classificado como um AAA, é um jogo de grande orçamento, marketing de milhões de dólares e tem até música feita pelo Imagine Dragons, centenas de horas de conteúdo, um gráfico lá no talo. Mas e quando a gente volta pro objeto do debate do vídeo? Quando a gente fala sobre Super Mario Bros. Wonder, será que ele se enquadra como AAA? Muitos me perguntam a definição de jogos AAA aqui no canal.
E a verdade é que ela não existe, tá? Vou dar um momento para você absorver isso aí, porque muito se fala desse termo e ao mesmo tempo ele nem é bem definido. Cada pessoa vai entender ele de uma forma diferente. O consenso de AAA é de que ele se trata de um jogo de alta produção e de marketing já lançado por uma média ou uma grande empresa. Mas o problema é, o que é uma alta produção? Qual que é o mínimo de orçamento para ser considerado um AAA? E qual é o mínimo de desenvolvedores no time para se enquadrar nisso? Simplesmente não tem. É algo que a gente olha e entende dessa forma. Cada pessoa vai entender de uma forma diferente. E aquelas pessoas mais desinformadas que não entendem nada e veem um jogo ali, side-scroller 2D, de altíssimo orçamento e acha que na verdade é um jogo barato, vai achar que aquele jogo não é um jogo AAA. Mas calma, eu tô me adiantando um pouquinho. Curiosamente, a origem desse termo AAA nada tem a ver com orçamento. Vamos entrar no momento Discovery Rabbit aqui. O termo AAA vem na verdade da indústria de crédito. Sim, tipo empréstimos mesmo, essas coisas. As empresas fazem avaliações sobre a pessoa ou empresa que vai pegar esse crédito para saber se é um bom ou não pagador, ou se tem chance de dar calote. E no caso, AAA é a nota máxima, como uma tier list, ou seja, muito bom pagador, baixo risco, pode emprestar o crédito tranquilo. Agora, como raios isso virou uma expressão para falar de jogo de videogame de alto orçamento? Bom, dizem aí, ou seja, a Wikipedia gringa, que as empresas de games começaram a utilizar esse termo em eventos de games, meio que para representar aquele jogo que não corre risco algum de flopar, porque é um grande investimento da empresa. Bom, nesse sentido, eu acho que todo mundo vai concordar que Super Mario Bros. Wonder é um jogo AAA sem sombra de dúvida, certo? Esse jogo não corre risco algum de flopar, mas é interessante. Originalmente, o termo é sobre finança, e nos games a gente utiliza para avaliar o quão caro foi para produzir, mesmo sem saber o orçamento real, porque as empresas simplesmente não divulgam esse tipo de dados, pelo menos não tão amplamente. Claro que a gente tem alguns exemplos que sabemos, né? Mas enfim. Mas em algum dos outros sentidos, será que Super Mario Bros. Wonder não se encaixa? Deixa eu refazer aquelas perguntas que eu fiz aqui para vocês e agora aplicando Super Mario Bros. Wonder como uma resposta. Mario Wonder tem um grande orçamento? Olha, provavelmente. O marketing do jogo está sendo e será ainda mais caro até o seu lançamento. E sim, isso é incluso no conceito de jogo AAA, porque existem jogos que o desenvolvimento custa 30 milhões e o marketing 40 milhões. Isso é comum, na verdade. O consenso geral é que o quanto você gasta com o desenvolvimento do jogo, você vai gastar também aquela mesma quantia com o marketing do jogo. Então tudo faz parte. Além do mais, Mario é feito pelos principais cabeças da Nintendo e alguns deles ganham milhares de dólares por mês. A gente ainda não tem uma ideia do orçamento do jogo e a confirmação se realmente é uma equipe cara por trás do jogo. Por isso, vou jogar safe aqui e falar que provavelmente. Mas convenhamos, galera, o nível de polimento daquele jogo, a quantidade de tempo que ele deve estar em desenvolvimento, porque não é fácil você sempre estar reinventando uma franquia, muito menos deixar ela em evidência durante décadas. É preciso muita pesquisa e desenvolvimento, e pelo status de Super Mario, a Nintendo vai querer fazer com que ele continue sendo o topo do seu gênero, dos jogos de plataforma side-scroller. Então, por mais que a gente não saiba, a gente tá aqui jogando safe dizendo que talvez seja um jogo caro, cara, convenhamos, é um jogo caro. Definitivamente o marketing dele mostra isso. E se o marketing faz parte de orçamento, então acho que não tem muito como refutar isso, tá? Vamos lá. A segunda pergunta era se um jogo tem grande força comercial para ser considerado AAA ou se ele vai ser um blockbuster. E essa eu nem preciso falar, né? Com certeza vai vender dezenas de milhares, ou melhor, dezenas de milhões, né? Super Mario Bros. Wonder vai ser um dos maiores lançamentos do ano, se não for o maior. E por fim, será que o jogo ele é grande no sentido de que vai divertir muito ou que vai ser um ótimo jogo? Também é muito provável que o Super Mario Bros. Wonder vai entregar isso. A série 2D do Mario é muito querida e mesmo a série New Super Mario Bros., que são jogos mais genéricos, foram feitos para consoles onde o público queria uma experiência menos ambiciosa mesmo. A ideia era ser um jogo bem casualzão e simples, porém bom, e não é o caso do Nintendo Switch. Já outras perguntas sobre duração do jogo, influência no gênero, na indústria, apego emocional, etc. Bom, aí é só quando o jogo sair que a gente vai saber, né? Pelo menos eu posso dizer que joguei Super Mario Bros. Wonder, e se vocês viram a minha gameplay lá no canal do The Enemy, ou meu texto lá no site do The Enemy, vocês perceberam o tanto que me impressionou a qualidade do game. Então eu não digo isso apenas de achismo olhando pra trailer feito pra te hypar, sabe? Eu joguei a parada. Resumindo, cara, é difícil de enxergar um ângulo onde Super Mario Bros. Wonder não seja um grande jogo, um jogo AAA. Mas eu já sei os comentários que eu vou ler. Mas Coelho, você tá se fingindo de bobo. Você sabe que grande jogo é, na verdade, um Super Mario Odyssey 2. Isso sim seria um jogo AAA do Mario, não um Mario 2D. Será mesmo que sou eu que tô tentando forçar essa barra? Ou vocês que pensam assim é que entendem jogos 2D, ou melhor, de movimentação lateral, como jogos simples de se fazer? Tá aí, vamos pensar um pouquinho sobre isso.
Boa parte das pessoas que não concordam com um jogo 2D ser o grande jogo de final de ano da Nintendo, fazem isso por estabelecer uma hierarquia onde jogos 3D são melhores do que jogos 2D na cabeça dessas pessoas, ou pelo menos mais dignos de serem considerados um grande jogo, ou que valem mais a pena jogar ou pagar o valor de um preço cheio. E esse último argumento aí, cara, a gente já vai conversar sobre ele já já. Eu sei que eu tô sendo um pouquinho ácido aqui, mas é que eu realmente queria que as pessoas entendessem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vamos lá. Primeiramente, cara, não é porque um jogo é 3D que ele é complexo ou de super alto orçamento. Essa ideia é muito noventista, né, dos anos 90, tipo, uou, um jogo 3D, cara! Mas na verdade, hoje já existem ferramentas que ajudam na criação de cenários, objetos e personagens em 3D, e não à toa, vários dos jogos indies de mais baixo orçamento são jogos 3D. Agora, sim, criar um jogo 3D traz mais riscos, assim como um jogo realista em relação ao jogo em pixel art. Então, é melhor um pixel art simples do que um 3D simples, porque geralmente um 3D simples fica feio. Feio, mano, fica feio. A gente encara bem um jogo com gráfico de Super Nintendo, mas um jogo com gráfico de PlayStation 1, hoje em dia, mano, já não fica muito legal, né? Ficou muito datado. Porém, galera, não conseguir fazer um jogo em 3D não é o caso da Nintendo. A decisão desse jogo ser movimentação 2D, lembre-se, movimentação. Eu não tô falando dos gráficos, porque os gráficos claramente são em 3D. Essa decisão da Nintendo não foi baseada em, poxa, vamos gastar pouco, ou então, melhor lançar 2D, vai que flopa, ou então, lança Mario novo 2D mesmo, um novo 3D vai dar muito trabalho. Isso não faria sentido nenhum. Esse jogo ele foi concebido como bilateral, porque é o que estava faltando. A gente já tem um Mario 3D inédito no Nintendo Switch, que é o Super Mario Odyssey, um Mario remasterizado em 3D, que é o Super Mario 3D World, a gente já tem um 2D Maker, que é o Super Mario Maker 2, e no máximo o New Super Mario Bros. U Deluxe, que é um relançamento, né, que é um jogo de movimentação 2D. Mas um jogo novo mesmo, cara, desde Super Mario Bros. U de 2012, há mais de 10 anos atrás que a gente não vê um. Esse ano a gente soube da declaração da Nintendo para a Ubisoft recomendando esperar para poder lançar um Mario Plus Rabbids 2 no próximo console, porque segundo a própria Nintendo falando para a Ubisoft, abre aspas aqui, é melhor ter um jogo do mesmo tipo por console para ser mais atrativo e deve vender mais dessa forma. Então se a Nintendo entende que é melhor suprir a demanda de um novo Mario 2D, e eu digo aqui inédito, sem ser uma remasterização, do que lançar um segundo Mario 3D no mesmo console, que vai acabar competindo com as vendas de Super Mario Odyssey, esse seria o motivo deles investirem tanto em fazer um novo Mario 2D, e não porque é mais fácil. E Mario 3D normalmente sempre foi um por console, exceto no Wii, que teve o Mario Galaxy 1 e 2. Agora, segundamente, gente, Super Mario Wonder é feito em 3D, o Mario só não se movimenta em 3D, e isso é o que a galera chama de 2,5D, inclusive. Eu não gosto desse termo, pra falar bem a verdade. Então, se a preocupação de quem desdenha desse tipo de jogo é com a quantidade de horas que os desenvolvedores gastaram modelando os personagens e objetos, relaxa, galera, eles foram feitos em um software 3D, isso eu garanto pra vocês. E sim, dá muito trabalho. Em uma entrevista pra IGN, a Retro Studios contou que, depois de desenvolver a trilogia de Metroid Prime, ou seja, jogos 3D de Metroid, eles ficaram a cargo do retorno de Donkey Kong com o jogo Donkey Kong Country Returns, que é justamente um jogo 2.5D. E cada fase do jogo de Donkey Kong continha até 3 vezes mais detalhes do que uma sala em Metroid Prime 3. E isso em termos de polígonos e texturas. Tá vendo por que eu fico meio assim quando eu vejo o pessoal desdenhando? Mas é 2D. Cara, tira esse pensamento da cabeça se você tem ele, porque é simplesmente falta de você ler entrevistas e se envolver com esse mundo de desenvolvimento de games pra entender que esse pensamento é simplista demais e não tá correto. Então, galera, vindo da boca do estúdio que produziu o jogo mais realista 3Dzão AAA da Nintendo no Wii, o Donkey Kong 2D deu mais trabalho pra equipe. Sério, parem novamente pra ver os trailers e os detalhes de Super Mario Bros. Wonder, a animação, os efeitos de power-ups, a expressão dos personagens. Não dá pra resumir o trabalho de desenvolvimento desse jogo com é 2D, foi feito rapidinho, com orçamento rápido. Super Mario Wonder, ele é um jogo 3D com movimentação em 2 dimensões, mas mesmo os jogos que são 2D hoje em dia, vamos olhar aí por exemplo para Hollow Knight Silk Song, que foi anunciado em 2019 e até agora não saiu, são jogos complexos, cara. Aliás, jogos 2D, dependendo de como é feito, podem dar muito mais trabalho do que um jogo 3D. Duvidam? Pergunta então para a SNK. A SNK teve um baita problemão no desenvolvimento do último King of Fighters, o King of Fighters 12, e isso porque eles queriam evoluir o gráfico 2D do jogo deles, mas manterem 2D pela essência. Só que era tão trabalhoso animar os golpes daquele nível em cada detalhe, que o jogo acabou dando muito mais trabalho do que eles imaginavam.
imaginavam, e o jogo acabou sendo lançado com pouco conteúdo e foi muito criticado. Daí eles reaproveitaram no King of Fighters 13, que foi elogiado, e que inclusive sai pro Nintendo Switch em novembro, tá? Momento dica aqui. E também no King of Fighters 14, e eles passaram a utilizar modelos 3D. Essa história, ela é muito bem contada em um vídeo do Segredo dos Games sobre King of Fighters 12. Um abraço pro Renatão aí, cara, o canal dele é fantástico. O motivo para isso é que por mais que o modelo 3D seja mais detalhista, uma vez modelado, é mais fácil de você manipular aqueles modelos 3D criando a animação e outros elementos. Já um jogo 2D não, você precisa desenhar muitos quadros, e é por isso que Street Fighter, Guilty Gear e todo mundo largou o 2D. A Ark inclusive cria modelos 3D, parecem modelos 2D. Se não quiserem perguntar pro japonês da SNK, então perguntem pra Statera, que lançou essa semana o Pocket Bravery. Inclusive abração aí pro John e pra equipe do jogo, que tá fantástico. O pessoal da Steam já pode jogar o Pocket Bravery, joguem aí. A gente no Nintendo Switch e em outros consoles vai esperar só mais um pouquinho. Outra prova fora dos games de que esse pensamento de 3D é que é AAA, 2D é baixo orçamento, cara, é justamente os animes. Algumas cenas, os animadores utilizam modelos 3D pelo mesmo motivo. Quem já assistiu Attack on Titan lembra dos titãs em 3D e reclama dizendo que preferem os 2D. Mas novamente, é muito mais trabalhoso de fazer. Eu não tô dizendo agora que jogo 2D no geral é mais trabalhoso que 3D, porque isso sempre depende do projeto, cara. Não dá pra você forçar esse argumento de desdenhar de qualquer jogo 2D ou desdenhar de qualquer jogo 3D. O que eu tô mostrando aqui é que dependendo do que é feito, um jogo 2D pode ter dado mais trabalho do que aquele mesmo jogo teria dado se ele fosse em 3D, e que não é tão mais simples assim de produzir do que parece. Então, meus amigos, eu espero que tenha ficado claro que fazer um jogo 2,5D do Mario não significa que teria sido muito mais fácil de fazer do que se fosse 3D. Eu sei, galera, o argumento de que Coelho, mas eu tenho certeza que o Mario 2D custou sim menos do que custaria um Super Mario Odyssey 2, que é um jogo extremamente bem detalhado também. Então, se o Super Mario Odyssey 2 custa $60, o Mario 2D não deveria custar o mesmo preço, deveria ser mais barato, porque o preço cheio deveria ser cobrado só para os jogos. Insira aqui os jogos que você quiser, sei lá, de mundo aberto, com Ray Tracing, não sei o que lá. Olha, eu adoraria que os jogos fossem mais baratos, eu adoraria que o mercado funcionasse dessa maneira, mas você estaria disposto a pagar, sei lá, $200 para poder jogar Starfield? E não me venha com Game Pass não, hein, porque daí é roubar, aí não vale. Quanto você teria pago para Super Mario Odyssey? Porque se fosse proporcional, cara, é provavelmente isso que ia acabar acontecendo. Eu adoraria que tudo fosse muito mais barato, mas olha, o gamer é de fato um consumidor diferenciado. Ele tá mais preocupado com o quanto custou o produto do que o quão bom é o produto e o quanto aquele produto vai divertir ele. E muitos desses gamers fazem esse julgamento mesmo sem saber o orçamento dos produtos, é só baseado no achismo, tipo, só no olho mágico dele, poder de calculadora. O cara vê 10 segundos do trailer e diz, eu calculo que, esse aqui tem orçamento de um jogo indie. Amigos, não tenham dúvidas de que Super Mario Bros. Wonder vai ser um jogo de qualidade. É a Nintendo criando uma nova série side-scroller do Mario, que é basicamente a coisa que representa a Nintendo no mercado. Historicamente, o Super Mario 2D, eles vendem mais do que o Super Mario 3D. No Nintendo Switch só teve relançamento, então a gente não sabe ainda. Mas historicamente, é isso que acontece. A Nintendo tem todos os motivos para investir muito para poder fazer o melhor jogo possível. Ela sabe o tanto que esse jogo vai vender console. Sabe quando foi a última vez que a Nintendo criou uma nova série side-scrolling do Mario? 2006, quase 20 anos atrás. E em vez de entender o quão grande é esse retorno e se animar com o quão bom pode ser esse jogo e com o futuro do série Mario 2D, o pessoal tá dando nota do Metacritic pro jogo meses antes dele sair, baseado no fato dele não ser 3D. Quer saber outro jogo que já está sofrendo com isso? É o novo Prince of Persia, que foi um jogo que todo mundo que testou na Summer Game Fest elogiou pra caramba. Vai buscar matéria sobre as pessoas que jogaram esse jogo também na Gamescom. Muita gente elogiou. Quem tá jogando tá gostando, só que Prince of Persia está sofrendo hate por ser um jogo 2.5D. Não ironicamente, a única plataforma que o vídeo recebeu mais like do que dislike foi justamente na plataforma da Nintendo. Os nintendistas abraçaram em maior quantidade esse jogo. Que é outro jogo? Metroid Dread foi subestimado pelo mesmo motivo, mesmo concorrendo a jogo do ano. Quem não jogou Metroid Dread, cara, perdeu, pelo menos na minha opinião, um dos melhores exclusivos do Switch. Ok que Metroid também é curto e eu sei que muitos utilizaram esse critério para acabar
não comprando. E tem muitos motivos para não comprar o jogo. O que eu estou falando é em direção às pessoas que olharam e desdenharam no jogo simplesmente pelo fato dele ser 2,5D. Metroid Dread pode ser um jogo curto, cara, mas um parênteses aqui, é um dos poucos jogos que eu zerei múltiplas vezes. Eu zerei esse jogo 8 vezes, cara. Eu consigo contar nos dedos quantos jogos eu rezero e zero várias vezes. É que Metroid é muito bom de fazer isso, né? O Metroid Prime eu fiz a mesma coisa, só que foram 2 vezes. A questão é a seguinte, por quanto tempo a comunidade gamer vai ignorar e desdenhar de jogos excelentes só pelo fato deles não serem 3D? Olha Mortal Kombat, como cresceu depois de abandonar os jogos 3D. Ele é só um exemplo de um jogo que funciona muito mais em 2,5D do que em 3D, cara. Vocês se lembram dos Mortal Kombats lá, que tentavam uma movimentação 3D ali no combate? Cara, não era tão bom. Mas existem outros jogos que poderiam receber maravilhosos jogos de rolagem lateral e ficam com medo de represália da comunidade, de não ter sucesso comercial porque não tem a força da marca por trás para as pessoas darem uma chance e escolhem ficar no 3D lançando jogo mediano. Castlevania é um ótimo exemplo disso. Virou 3D e morreu. É nessas horas que a cabeça dura da Nintendo se mostra útil, né? A Nintendo ela bate no peito e lança jogos 2D como o grande jogo de fim do ano, e quem reclamar que fique sem jogar um jogo maravilhoso por preconceito bobo. Eu joguei Super Mario Bros. Wonder, cara, e eu estou prontíssimo pra hypar esse jogo e hypar ele como o grande jogo que ele é, sem exageros, não importando o conceito de jogo grande que você queira utilizar. Esse, meus amigos, foi o Nintendo a Sério, um pouco mais desabafo. É uma parada que pessoalmente me incomoda um pouco, porque desde 2012 eu tô na indústria dos games, eu já desenvolvi games, eu já trabalhei num estúdio como game designer, cara. E eu vi as pessoas simplificando assim, dessa forma, é algo que me incomoda um pouco pessoalmente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco a elucidar e a, no mínimo, gerar em algumas pessoas a vontade de dar o benefício da dúvida para alguns jogos bons e são simplesmente 2D. Muita gente acaba simplesmente se apaixonando por esses jogos da Nintendo e querendo comprar o Nintendo Switch, cara, porque vão na casa de alguém que tem, acaba jogando aquele jogo, se divertindo pra caramba e falando, ah, cara, é legal, né? Realmente não, é maneiro, acaba se apaixonando. É assim que sempre acontece, não é? Fala a verdade, deixa pra mim aqui nos comentários. A Nintendo é cabeça dura, eles cobram caro, a gente reclama, mas a verdade é que eles sabem a qualidade do produto que eles têm na mão deles. Bom, meus amigos, se vocês curtiram o vídeo, deixa um like aqui, inscreva-se no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ativa o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, dá uma olhada lá no canal do The Anime, cara, que tem a primeira gameplay em português de Super Mario Bros. Wonder que eu tive a oportunidade de trazer pra vocês. Dá uma olhada lá no meu texto que eu escrevi no site do The Anime, destrinchando cada coisa sobre esse game. Prometo pra vocês que vale a pena. Se vocês gostam de outros vídeos como esse aqui, dá uma olhada aqui na descrição, cara. Tem a playlist aqui pros outros Nintendo a Sério. E toda sexta-feira aqui no canal a gente tem um novo episódio, então fica ligado aqui. Beleza? Quero agradecer demais os membros aqui no canal Coelho no Japão. Muito obrigado, membros. Vocês ajudam muito a produção aqui do canal. E muito obrigado, cara, todo mundo que deixa favoritado aí, ó, coelhonojapão.com/Amazon. Meu link é afiliado lá na Amazon. A hora que você for entrar no site pra comprar alguma coisa, você já entra através do link afiliado, que qualquer coisa que você comprar por lá, cara, não altera em nada o preço pra você e você apoia muito aqui o canal. Eu agradeço demais, tá? Tem também coelhonojapão.com/Mercado Livre. Você pode favoritar simplesmente coelhonojapão.com, tá bom? Tem os grupos de promoção aqui na descrição também que eu ajudo a galera a pagar mais barato, porque de fato videogame é caro, mas quem entrar nos grupos de promoção consegue pagar menos, muito menos, aliás, tá? Links estão aqui na descrição. Quem for passar lá no Pereira, não esquece de dar um abraço meu pra ele, tentar vencer ele no Mortal Kombat, porque eu apanhei demais pra ele no Mortal Kombat. Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque é isso que faz essa comunidade ser tão gente boa assim. Eu falei assim, meio nervoso aqui no vídeo, não sei o quê, mas se eu estivesse falando diretamente pra uma pessoa, ou respondendo a alguém, eu ia falar de uma forma pra ajudar essa pessoa a pensar de uma outra forma, e não demonstrando a minha frustração. Eu acho que é esse que é o segredo na internet. Então, muito obrigado aí por todo o apoio de vocês, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima. Valeu!